Olá, Xinyan Kuai-lan, Losartachi Delek, feliz ano novo. Eu estou gravando aqui do quinto ano, do quinto dia do novo ano chinês, que é também o novo ano tibetano, vietnamita, coreano e de várias culturas no leste da Ásia. É também o quinto dia do mês do Ramadã, o mês mais importante do calendário islâmico. E é também o fim do carnaval. Eu gravo aqui de um sábado, dia 21 de fevereiro de 2026, um final de tarde chuvoso no Rio de Janeiro, alternando entre chuvas de verão e sol de verão. E é quando se diz que é quando o ano começa no, de verdade no calendário brasileiro. E justamente essa conjunção de datas importantes é alguma coisa bastante incomum. E eu achei que essa era uma boa oportunidade para aproveitar e falar um pouco sobre a nossa relação com o tempo e com os calendários. Nos últimos episódios, nesses episódios que eu tenho gravado, eu tenho criticado de maneiras diferentes a visão de mundo que a gente pode chamar de europeia moderna. Essa visão de mundo dos últimos 500 anos que gerou e foi gerada pelo capitalismo como a gente conhece, pela colonização europeia sobre o mundo, e é essa visão de mundo que, junto com as suas instituições e seus sonhos, tem ruído de forma acelerada. E justamente essa ruptura que nos faz ficar um pouco órfãos de como entender o mundo, faz sentido fazer essa crítica por vários pontos de vista para a gente se ajudar a imaginar outros mundos, porque essa estrutura de mundo rui, mas a vida segue. Não sabemos exatamente em que condições, mas em alguma condição ela segue. Em relação ao tempo, a gente, nessa cultura europeia moderna, se acostumou a se relacionar com o tempo exclusivamente de uma forma quantitativa. A gente considera que a medida do tempo tem a ver com uma certa contagem, com um número que se segue ao outro, e é isso que regula o trabalho industrial, as medidas, escalas e a ideia de organização e eficiência dentro dessa maneira de enxergar. E tudo isso é bom e justo, mas fica faltando alguma coisa. Em alguns países do centro do capitalismo, a gente chega a ter um conceito engraçado que é o de bank holiday, ou feriado bancário, que é um conjunto de datas distribuídas de forma eficiente ao longo do calendário anual, que são dias em que as pessoas simplesmente não trabalham e como se fosse um bônus extra de descanso para os trabalhadores, como se fosse um direito trabalhista adicional, sem nenhum significado simbólico ou espiritual, o que é uma coisa que posa bem como uma coisa agnóstica, uma coisa sociedade civil, tudo muito limpinho e sem cheiro. De alguma forma, esse feriado que é estranho para nós que partilhamos da cultura brasileira, mas é alguma coisa que segue nessa mesma direção. E o que a gente. O primeiro take importante aqui é que essa maneira de se relacionar com o tempo, ela não nos serve, ela não é suficiente para ninguém. O tempo não é uma fila de números, de medidas quantitativas. O tempo é uma coisa qualitativa porque tempos diferentes têm qualidades diferentes. E isso é alguma coisa muito básica na experiência humana. Os tempos, eles têm um caráter simbólico, eles têm um caráter afetivo também. Então, a nossa relação com o tempo, como culturas, como sociedades, de alguma forma precisa de símbolos de afeto, de qualidades. E a nossa sociedade parece sedenta a voltar a se relacionar com o mundo de uma forma mais afetiva. E provavelmente essa é uma das razões pelas quais elementos como o calendário chinês têm ficado cada vez mais populares no Ocidente. Afinal,
só olhando de cara, sem mesmo entender alguma coisa mais profunda por trás, entrar no ano do Cavalo de Fogo é alguma coisa bem mais colorida, bem mais vívida do que entrar num ano que é um número, por exemplo, 2026. Então, no ato 1 desse episódio, vamos falar um pouco sobre o calendário chinês, afinal, e sobre o que ele tem a ver com o nosso calendário. A cultura chinesa tem essa qualidade especial que, enfim, que tem várias razões históricas por trás, de nunca ter perdido essa maneira tradicional de palmilhar o tempo e o espaço com qualidades diferentes. Em particular, esses tempos e esses espaços tendem a ser divididos em grupos de 5. Esses grupos de 5 estão associados aos 5, que a gente chama de 5 elementos, mas as 5 conformações da matéria seria uma tradução melhor, de terra, fogo, água, metal e madeira, que também estão associados a 5 tipos de órgãos no nosso corpo, 5 direções espaciais, norte, sul, leste, oeste, centro, 5 períodos do ano, 5 estações do ano, 5 períodos do dia, 5 conjuntos maiores que anos, enfim, 5 configurações fisiológicas, 5 configurações energéticas, 5 configurações mentais. Esse sistema das 5 configurações é talvez um dos sistemas de conhecimento sintético vivo hoje dos mais bem estruturados, que cobrem de fato uma enorme quantidade de fenômenos com um conjunto curto e simples de conceitos, com os quais a gente pode se relacionar por dentro, a partir da nossa própria intuição. Isso é muito diferente, esse tipo de conhecimento é muito diferente do que a gente se especializou em fazer na cultura ocidental, vamos dizer, na cultura europeia moderna, que é o conhecimento analítico, dividir para conquistar. Então, na nossa cultura, a gente se especializou em pegar coisas complexas, dividir em elementos simples e depois, a partir desses elementos simples, desenvolver conhecimentos complexos de volta. O que é muito bom e traz muita... E tem uma qualidade específica nisso, mas tem limitações como tudo. E uma das limitações é que a gente vive numa sociedade hipertrofiada de conhecimento analítico especializado, em que a gente tem especialistas no olho direito que não sabem falar sobre o olho esquerdo e uma carência de capacidade mesmo de falar sobre o mundo como um todo de uma maneira significativa, que seja significativa para a nossa própria experiência. Esse elemento do conhecimento sintético é provavelmente alguma coisa que eu vou abordar muitas vezes por aqui. Mas aqui está a primeira vez. Seja como for, a divisão do tempo em 5 elementos coexiste com outros dispositivos de conhecimento sintético. Um outro deles são os ciclos dos 12 animais, que incorporam 12 qualidades diferentes do tempo, associando essas qualidades a animais que são símbolos poderosos, porque afinal a gente se relaciona com os animais, e quando eu falo do ano do cavalo, mesmo que eu nunca tenha lido nada sobre isso, eu consigo mais ou menos, se eu já convivi com cavalos, e isso é o caso de quase todos os humanos, eu mais ou menos tenho uma ideia do que esperar sobre o tempo que seja o tempo do cavalo. E a mesma coisa o tempo do rato, o tempo do cachorro, o tempo do dragão. E esse ciclo de 2 animais talvez esteja alinhado, historicamente tenha surgido alinhado com o ciclo de Júpiter em torno da Terra, como a gente percebe o movimento de Júpiter. E esses ciclos de 2 animais combinados com o ciclo dos 5 elementos geram um ciclo maior de, enfim, 12 vezes 5, 60 anos. E então, agora a gente está... Os elementos mudam a cada 2 anos e agora a gente está entrando então no ano do Cavalo de Fogo, por causa disso. Se vocês quiserem conteúdo específico sobre isso, tem muitos canais especialmente de pessoas chinesas ou de pessoas das culturas que têm isso de forma enraizada e eles vão trazer elementos específicos sobre isso.
O que eu queria dizer é que esse exemplo da cultura chinesa, embora seja um bom exemplo e seja alguma coisa especial, é especial que em 2026, depois de todos esses séculos de colonização europeia, essa cultura tenha sobrevivido na China e não tenha sobrevivido em muitos lugares. Mas o ponto importante é que isso tudo que eu estou dizendo não é exatamente uma exclusividade da cultura chinesa, mas é alguma coisa que pertence às culturas humanas em geral. Um, isso que eu estou dizendo que pertence às culturas humanas em geral é essa maneira de se relacionar com o tempo de forma qualitativa. Outro parênteses aqui, quando a gente compara culturas, eu gosto de fugir dos extremos de, por um lado, buscar estruturas universais, valores universais, como se todas as culturas estivessem seguindo o mesmo tipo de script, que quase sempre é uma racionalização no fim colonialista, porque se todas as culturas são iguais, o texto implícito é todas as culturas são iguais à minha, a eu que estou descrevendo. Mas, por outro lado, também não cai no outro extremo de um relativismo extremado em que cada cultura é de um jeito único, incomparável e a gente não consegue comparar nada com nada, o que também leva a uma postura isolacionista. Afinal, intercâmbio e trocas é uma coisa que sempre existiu nas culturas humanas. Claro, eu não sou um antropólogo e não estou falando aqui a partir de um lugar técnico, mas quando eu penso sobre esses elementos, eu gosto da ideia de recorrências. Uma vez que nós somos todos humanos, com o mesmo tipo de corpo, o mesmo tipo de experiência de mundo, vivendo no mesmo planeta, a gente acaba tendo algumas coisas que aparecem com muita frequência em muitas culturas. Ou seja, não é que todas as culturas estão condicionadas por uma lei universal a se manifestar de uma certa maneira, mas é o fato de que, como todas essas culturas têm os mesmos humanos e o mesmo planeta, elas acabam tendo uma grande chance de terem alguns elementos que se repetem a, a, nas diferentes culturas. E um desses elementos, por exemplo, é o fato de que, olhando para um mundo ao nosso redor, marcado por imprevisibilidade, por impermanência, por nascimento e decaimento constantes, e o contraste disso com o movimento calmo, lento, cíclico dos astros, a gente acaba tomando os astros como os grandes fiadores da passagem de tempo em cada cultura. E é por isso que em muitas culturas o estudo dos astros, ou como os gregos chamavam a astrologia, costuma ter um certo destaque. Então a gente fala dos ciclos na cultura chinesa, mas a gente poderia falar sobre a astrologia dos maias, dos egípcios ou dos guaranis, etc. A nossa cultura também tem uma sequência de 12 símbolos, que não são os 12 animais chineses. Os 12 animais chineses estão principalmente associados a mas não só, a passagem dos anos. Então, cada ano pertence a um animal. E aí tem um ciclo básico de 12 anos. Embora esse ciclo também tenha versões menores dentro do mês, dentro do dia, mas o ciclo dos anos acaba sendo predominante. A nossa sequência de 12 símbolos, o zodíaco, surgiu de uma outra relação com os astros, que são os 12 ciclos das fases lunares que cabem dentro de um ciclo solar, de uma volta do Sol em torno da Terra, da maneira como a gente percebe. Esse esquema do zodíaco é um esquema originalmente babilônico, e que, como o sistema dos 12 animais chineses, influenciou as culturas ao seu redor, entre elas os gregos, que foram quem sistematizou o zodíaco da forma que a gente herdou, porque naturalmente os romanos copiaram os gregos e como a cultura europeia é fortemente derivada da cultura estabelecida no Império Romano, então é assim que o zodíaco chegou na gente até hoje, e é assim que a nossa astrologia tradicional existe até hoje. Mesmo as pessoas os militantes que consideram que a astrologia não presta para nada, ainda assim eles usam os nomes dos signos do zodíaco para se relacionar com as coisas.
Mas tudo isso para dizer que também na nossa tradição, na nossa cultura, também existia uma divisão qualitativa do tempo, ainda existe, em vários sentidos, mas ela foi se deteriorando com o passar do tempo e com a formação dessa cultura moderna. É difícil culpar um momento específico na história, mas certamente a gente poderia começar essa história no próprio Império Romano, ah, que criou a base do calendário como a gente conhece. As histórias tradicionais entre os romanos se referem a um ciclo anual mais antigo que teria 10 meses, começando em um dia que faz muito sentido do calendário começar, que é o equinócio de primavera, que hoje cai no dia 21 de março, mas supostamente isso era o início do mês de março, de Martius, em latim. Então teria esses 10 meses e mais ou menos uns 60 dias, que era o alto do inverno, que não recebia meses, justamente porque o inverno é um tempo de recolhimento, é um tempo em que o tempo não passa da mesma maneira. E a qualidade desse tempo é que a medição do tempo nos números que regula o trabalho não faz sentido, porque o trabalho no inverno não faz tanto sentido. Mesmo que esse calendário de 10 meses nunca tenha existido, como alguns historiadores defendem, ainda assim pensar nele nos faz pensar em algumas coisas interessantes. E aí diz as histórias tradicionais que numa reforma posterior foram criados, enfim, meses para esse período do inverno, que foram os meses de janeiro e fevereiro. E esses meses de janeiro e fevereiro, inicialmente eles eram o final do calendário e não o início do calendário. Mas por motivos que a gente não entende direito, mas que eram motivos principalmente políticos, da organização política do Império Romano, o início do ano mudou para janeiro, o que é estranho, porque justamente o meio do inverno não é um bom momento para o ano começar. É, justamente porque não é um momento, é um, por ser um momento de recolhimento, não é um momento de recomeço. A primavera é um momento de recomeço. O equinócio, que era onde o calendário começava, é o momento em que é o dia em que o dia e a noite têm a mesma duração, quando o sol está indo do inverno para o verão. No dia anterior do equinócio é um dia em que a noite ainda é um pouco mais longa que o dia, e o dia seguinte ao equinócio é um dia em que o dia é um pouco mais longo que a noite. Ou seja, a gente está saindo de um período regido pela noite e entrando num período regido pelo dia. Quanto mais alta a latitude em que a gente está, mais forte é esse fenômeno. Mas a gente sabe que o calendário romano ao longo dos séculos do Império, vamos lembrar que o Império Romano durou muitos séculos, foi sendo modificado por pressões políticas diversas. Por exemplo, a gente sabe dos meses do Quintilis e Sextilis, que viraram os meses de julho e agosto, em homenagem, respectivamente, ao Júlio César e ao César Augusto, o primeiro imperador de Roma. O que indica como o calendário estava servindo a propósitos diferentes do propósito de nos manter conectados com os ciclos naturais. Mas a gente poderia apontar para outros momentos na história, né? Eu falei do capitalismo, a gente poderia narrar como o calendário foi se adaptando ao ritmo industrial, mas antes disso, uma outra coisa simbólica, por exemplo, é o fim da semana de 7 dias, que era uma coisa específica dessa parte do mundo, e que, por exemplo, entre os romanos era uma semana marcada pelos 7 planetas, os 7 astros que se movem separados das estrelas. O Sol, a Lua e os 5 planetas visíveis a olho nu, que a gente ainda chama de planetas: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Então, esses 7 astros que correspondem, pelos nomes que eu disse, né, a 7 deuses importantes no panteão romano, então, cada dia tinha uma qualidade associada a um desses deuses. E é assim que as línguas derivadas do latim até hoje chamam os meses. A gente pensa, por exemplo, em espanhol, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a mesma coisa em italiano, em francês, em galego mesmo, que é uma língua muito próxima do português. Isso foi inclusive traduzido pelos germânicos, adaptado para os deuses germânicos a partir do contato com os romanos. Então, até hoje em inglês a gente tem uma coisa parecida. O lunes, por exemplo, corresponde ao Monday, o dia da lua.
O, a quinta-feira, o Thursday, corresponde ao Thor, um deus germânico famoso. Enfim, ah, mas, por exemplo, houve um momento em que a Igreja Católica tretou com isso e resolveu e fez esforços para banir essas referências aos deuses. Como o tempo tem qualidades e como a gente gosta de se relacionar com as qualidades dos tempos diferentes, isso não deu certo, exceto em alguns poucos lugares, um deles Portugal. Então é por isso que a gente, tristemente em português, não faz mais esse tipo de referência, e trocou isso por dias da semana numerados, então segunda, terça, quarta, etc. Embora, e justamente essa falta de cor uh, é o que faz, e contrastando com as cores da cultura brasileira, faz com que a gente busque recolorizar os dias da semana, por exemplo, usando as referências das religiões de matriz africana. E com isso eu já passo para o meu segundo ato desse episódio para falar sobre o carnaval. As cores da cultura brasileira que pintaram a falta de cor dos europeus, principalmente através das centenas de culturas indígenas das Américas e da África, que em circunstâncias dolorosas, mas que transformam a dor em criação, se encontraram aqui nesse território. Essa pintura reafetiva vários elementos que a gente herdou dessa maneira um pouco anódina dos europeus. Por exemplo, em relação à semana, os deuses romanos já não significam nada pra gente, naturalmente, então retomar isso não serviria, mas uma coisa que a gente faz é associar com o panteão Yorubá, que é tão importante em muitas religiões afro-brasileiras. Então, mesmo que você não seja um praticante de uma dessas religiões, mais ou menos existe na cultura essa ideia de associar a segunda-feira com o Exu, por exemplo, que é a deidade associada à abertura dos caminhos e das interfaces, terminando a semana com Oxalá, que é a culminância, que representa a culminância de alguma forma, e variações dessa qualificação dos tempos. Claro que não necessariamente todas as pessoas vão qualificar o tempo da mesma maneira, na mesma ordem, mas o fato de que essas expressões existem no Brasil também é um sinal dessa recolorização do tempo, no sentido de que alguns dias, como tem qualidades específicas, são melhores para certas coisas do que para outras. Em vez de essa colorização mais pobre que existe na forma de memes, que é a segunda-feira é um dia especial porque é o dia ruim que a gente volta a trabalhar e a sexta-feira é o dia bom porque é o dia em que a gente para de trabalhar, ou seja, a única cor que importa aí é a nossa relação dolorosa e indesejada com o trabalho. O nosso início de ano a gente não pode mudar porque não dá mais para fugir dos meses romanos. O calendário romano se tornou universal o suficiente e a gente não teria como fazer diferente aqui no Brasil, mas a gente faz diferente de algumas formas. Uma delas é que a gente pode tornar o Ano Novo uma celebração com muita força, que é de fato o que a gente faz. A festa de Réveillon brasileira se tornou famosa mundo afora, justamente porque ela dá qualidade para essa passagem do tempo, dá essa força de renovação. E não é à toa que os dois lugares do mundo que são mais famosos pelas grandes festas de fogos de artifício na virada do ano são justamente o Brasil e a China. O que contrasta bastante com as comemorações tímidas de virada de ano nos países do centro do capitalismo. Por outro lado, o nosso início de ano não é exatamente um momento de começo, mas ele é mais um momento de pausa, ou de começo da celebração, a gente poderia dizer. A nossa relação com a virada de ano tem uma intensidade muito mais específica no fim do ano do que no começo. Dezembro é sempre um mês com uma característica bastante específica, que é o mês de fechar tudo, terminar o que pode ser terminado e esquecer aquilo que não pode ser terminado, para entrar primeiro na celebração familiar do Natal
que a gente herdou dessa cultura de inverno do cristianismo europeu, depois emendar essa celebração familiar numa celebração pública de Ano Novo, em que, diferente de Natal, as pessoas vão para a rua, para a praia, para lugares públicos em que está todo mundo, e daí se entregar ao auge do verão e curtir, viajar, pegar praia. E mesmo quem segue trabalhando no mês de janeiro, o mês de janeiro tem sempre, aqui no Brasil, tem sempre essa energia de interstício, de intervalo. É um período meio lento, meio vazio, é muito diferente de um início enérgico. O que é enérgico é a festa que fecha esse período lento, que é o carnaval. Outra data que tinha um sentido específico no calendário cristão europeu, mas que foi totalmente reinventada no Brasil. O carnaval, como todo mundo sabe, todo mundo está me ouvindo, provavelmente é familiar o suficiente com o carnaval, e eu não vou me estender muito sobre isso, porque todos os brasileiros têm algum discurso sobre o que realmente significa o carnaval, mas de alguma forma ele é esse período em que o fluxo convencional da vida ele é suspenso e a existência se derrama numa festa que não, em um tempo que não funciona da mesma maneira que o tempo convencional. E aí, quando a gente diz que o ano começa depois do carnaval, o que a gente está fazendo, de fato, é colocar o início do calendário no seu devido lugar. A gente encerra tudo que tem que encerrar em dezembro, se encontra, descansa, celebra, e tudo isso acontece com tempo, um tempo longo, que é o tempo que a celebração precisa. E depois disso tudo, aí a gente recomeça para valer. E falta falar do ato 3 da terceira parte dessa conjunção que aconteceu agora, que foi o Ramadã. Quando eu falei do dezembro e de janeiro do Brasil, no Brasil, isso são exemplos de 2 meses que são qualitativamente diferentes dos outros meses do ano. Como eu falei, reconhecer as qualidades do tempo é importante. E é bonito também como os chineses dividem o ano solar. Uma das divisões que eu acho bonitas do calendário chinês é a divisão em 24 partes do ano, em que cada parte tem um nome do tipo água da chuva, despertar dos insetos, o pequeno calor, o grande calor ou a descida do frio, que tem qualidades muito específicas do ciclo da natureza. E eu falei, falando do carnaval, eu falei também desses períodos de suspensão da vida normal, e eu queria estender um pouco mais isso. É claro que a gente tem esse período de explosão intensiva, que é o carnaval, mas às vezes a gente também precisa de períodos de suspensão que são mais prolongados, de suspensão, não que a vida não aconteça naturalmente, mas que a vida aconteça de um outro jeito. O calendário cristão já teve isso de uma maneira mais forte, mas que ainda existe, que é, por exemplo, o período da quaresma, que a gente está entrando agora. Uh, Nas sociedades islâmicas, por outro lado, em geral, nas sociedades islâmicas, como o cultivo espiritual ainda tem uma centralidade muito grande na vida comum, na vida social, diferente da quaresma, o Ramadã tem uma força social talvez muito mais visível, muito mais intensa em termos da vida social. Com o risco de fazer uns cruzamentos indevidos, eu diria que o Ramadã é o último grande período iógico do calendário global. A cultura hindu tem essa palavra yoga, que, como qualquer palavra culturalmente importante, ela tem vários significados, incluindo o significado atual mais popular, que é o significado de exercícios para deixar os glúteos sarados. Mas a yoga do corpo é só um dos tipos de yoga das culturas tradicionais da Índia. Uma das maneiras de entender a palavra yoga é pensar mesmo no que a gente faz para deixar os glúteos sarados, que é esticar e dobrar. Mas isso tem um significado mais profundo. A ideia é que quando a gente estica e dobra o corpo de maneiras que o corpo não está acostumado a ficar esticado e dobrado, fazendo isso você faz a sua energia interna fluir de um jeito diferente por alguns instantes. E com a repetição desse processo, isso tem o poder de ir enfraquecendo os caminhos viciados que a nossa energia se acostumou a fazer e abrindo espaço para que novos caminhos surgem. Esse é o processo espiritual e também o processo de cura por trás do yoga do corpo. Mas não só no corpo, no nível do corpo, a dobra, a posição artificial, que é sempre um pouco desconfortável, mas também tem um prazer específico associado a ela é um instrumento de autotransformação. E a gente pode fazer yogas com a nossa energia, com a nossa mente, com as nossas emoções. Ou seja, dobrar e esticar
os nossos pensamentos, emoções, etc., de maneiras específicas para gerar esse tipo de abertura. Um tipo de yoga muito comum em muitas culturas, se a gente usar essa linguagem, são os jejuns. A gente cria uma restrição artificial sobre o que se come, como se come, e fazendo isso a gente abre espaço na nossa rotina, no nosso jeito de funcionar, que possibilita que a nossa energia saia dos condicionamentos normais. O que de fato pode ser aproveitado como um momento de abertura para Deus, para o universo ou para dentro de nós mesmos. E é importante lembrar que isso tudo que eu estou descrevendo, a gente tende a ver de uma maneira individualista, mas não precisa ser assim. As práticas espirituais, tradicionalmente, elas também são práticas partilhadas. Eu mesmo nunca passei o Ramadã num país predominantemente islâmico, mas os meus amigos muçulmanos sempre ressaltam que, para além desse desconforto e desse prazer no desconforto, dessa yoga que é passar o dia sem comer nada, e eles falam muito dos banquetes que acontecem depois que o sol se põe. A ideia é que durante o período do Ramadã não se come durante o dia, mas se come durante a noite. E aí, durante a noite, a qualidade que a comida ganha é uma qualidade muito mais rica do que a comida que a gente come todos os dias. Então, as pessoas se dedicam a fazer grandes banquetes, convidam os vizinhos, convidam os parentes, convidam mesmo os estranhos que estão passando na rua para comerem junto. E essa força de partilha da comida e essa celebração em volta da comida não surgiria se essa restrição não existisse, ou se cada um tivesse só vivendo a sua própria rotina do jeito que está sempre acostumado. Então, o fato de que existe um mês inteiro ao longo do ano, em todos os anos, em que se abre esse estado de exceção, esse estado em que de fato as pessoas abrem pela restrição o seu coração para partilhar e para viver juntos e para celebrar juntos, é alguma coisa particularmente bonita associado ao Ramadã, que de fato é alguma coisa que, se existiu, foi totalmente perdida no significado contemporâneo da Quaresma. Então, com isso, seja com a celebração do novo ano que começa, seja com a celebração do carnaval que a gente começou a viver, ou seja simplesmente da celebração da partilha que aparece no Ramadã, mas aparece também em vários outros momentos da vida, e que eu desejo um feliz novo início para todo mundo. Ma salama, sai chan, tchau.